Hoje, o nosso tema da nossa aula, né? Bem-vindos a todos vocês, né? Alunos da Escola Impulso e vocês que estão aí no Instagram assistindo aí pela primeira vez a nossa aula da Escola Impulso. Essa aula é a aula número 6 da Escola Impulso, tá? Do que a gente vai tratar hoje, meus queridos alunos? A gente vai tratar sobre esse campo. Eu sempre falo nos stories, né? Falo nos feeds, vídeos do YouTube, né, fanpage, eu sempre tô falando sobre o quê? Sobre esse sistema, sobre esse olhar sistêmico, sobre não olhar apenas o indivíduo. E aí muita gente fica em dúvida, tá, mas como é que é isso? Como é que funciona isso? Hoje eu vou contar umas histórias para vocês e vou mostrar como é que funciona na prática, não vou ficar só na teoria não, ok? Na prática vocês vão entender com exemplos práticos como que esse sistema, como que esse campo atua, beleza? Então, vamos lá. A gente chama de campo morfogenético. Parece um nome muito feio, mas é muito simples. O que acontece? Vou começar com uma historinha. Tem um estudo que chama o estudo do centésimo macaco, que é a teoria do centésimo macaco. Como é que funciona, né? Algumas décadas atrás, alguns cientistas, eles levavam algumas batatas doces, né, umas batatas, para uma ilha no Pacífico, e aí eles colocavam essas batatas na maré, a maré levava para uma espécie de macaco que tinha nessa ilha. E aí quando a maré enchia, levava para eles pegavam essas batatas e comiam. Eles estavam estudando hábitos alimentares desses macacos, essa espécie de macaco. Tá. E aí eles não chegavam muito perto, ficavam observando. Conforme o tempo foi passando, esses cientistas perceberam que uma macaca, ela começou a pegar aquela batata que vinha cheia de areia, todos eles comiam com ela cheia de areia da praia. Essa macaca começou a pegar e lavar na água do mar. E aí ela viu que ficava mais saboroso. E aí ela começou a ensinar para os macaquinhos ali próximos, ensinou para a mãe dela e aí foi ensinando, foi passando ali para várias pessoas, né? O que aconteceu? Eles colocaram ali, quando chegou no centésimo macaco, claro que não foi o centésimo, mas assim, quando deu um percentual de macacos daquela ilha que lá começaram a lavar a batata, o que começou a acontecer? E agora vem a magia dos campos mórficos. Outros macacos de outra ilha, dessa mesma espécie, mas de uma outra ilha, que não tinha contato nenhum com esses macacos, era uma ilha separada, começaram também a lavar essas batatas. Esse é o experimento do centésimo macaco. E aí vocês me perguntam, tá, o que isso tem a ver? Esse experimento, ele é base para um estudo de um biólogo, Rupert Sheldrake, não sei se eu falei direito, mas é mais ou menos isso, que foi estudar, dentre vários experimentos, não só esse, como que essa espécie de macaco aqui acessou esse conhecimento e numa outra ilha eles acessaram ao mesmo tempo. Como é que pode isso? Se eles não têm celular, não têm WhatsApp, eles não se comunicam telepaticamente, pelo menos que a gente saiba, não, né? Como que isso acontece? E aí surgiu essa teoria, a teoria dos campos morfogenéticos, que é esse mesmo campo que acontece com a gente. O que acontece então? Tudo o que aconteceu com seus ancestrais está num campo. Esse campo é um sistema, é um conjunto de informações, ideias, acontecimentos e fatos que estão naquele campo. Quando você nasce naquela família, você já acessa até dentro do útero. Por isso que, por exemplo, você pega famílias que no campo daquela família tem gravado uma quantidade imensa, por exemplo, de aborto, uma repetição de aborto. Por quê? Porque nesse campo, em algum momento, nos meus ancestrais, houve um aborto. O fato de ter aborto não quer dizer que vai se repetir ou não, mas aí entram aquelas 3 leis da constelação que eu sempre falo. Se eu não consigo incluir dentro de mim com amor esse acontecimento, o que começa a acontecer? Repete-se o padrão. E aí, gente,
Para os meus alunos aí, lembra, gente, aula 5? Lembra por que a gente não inclui muitas vezes? Um dos motivos da gente não conseguir incluir é porque dói. É sofrido, é doloroso incluir. É muito doloroso incluir. Imagina, né? Uma mulher tá lá com o bebezinho cheio de sonhos, cheio de projetos e aquele bebezinho morre no ventre. É muito doído. Então, muitas vezes, a pessoa prefere fingir que aquilo nunca existiu. Mas existiu. Lembra, gente, aula 5? Meus aluninhos aí? A gente olha para trás, tudo que existe, existe. A gente tem que acolher com amor. E aí tem todo um exercício, ferramentas e tal. Ok. O que acontece então? Vamos lá, vou dar um exemplo prático também aqui. Esse campo morfogenético, que é morfa de forma genética, ele vem ali, não na cadeia de DNA, mas ele permeia essa cadeia, essa matéria de DNA. Então, ele não está dentro da minha mente, ele permeia o meu sistema. Ok, o que acontece então, muitas vezes? Vamos dizer então, vou dar um exemplo. A minha avó materna, ela tem 83 anos. Então, o que tem gravado no meu campo mórfico, no meu sistema familiar, nesse conjunto de informações, de ideias, de acontecimentos? Que eu, Daniele, que sou mulher também no meu sistema, posso viver mais de 83 anos. Por quê? Se ela tem 83 anos e um dia e uma hora ela tem mais de 83. Então tá gravado no meu sistema, ok? Se eu conseguir tomar isso com amor, olhar para trás, tomar e seguir em frente, eu posso também viver mais de 83 anos. Aí vem todas aquelas leis lá, ok, tá no meu campo. O que começa a pegar pra gente? É quando que tá gravado no meu campo, é dor, é sofrimento. Aí é que tá. Vamos dizer aqui que no meu campo tenha ocorrido, por exemplo, no meu sistema familiar, com algum ancestral, ocorreu uma pedofilia, um estupro de uma mulher ou de uma criança, ali do avô pela criança, ou do tio pela criança, ou o pai, que seja. Isso está gravado, esse campo de informação está gravado, esse acontecimento, ele fica gravado, ele fica impregnado. No momento em que gerou vida no ventre da minha mãe, eu, Daniele, recebi todo esse campo em mim. Esse campo morfogenético, esse conjunto de informações, ele permeia a minha matéria. Por quê? Porque eu faço parte dessa família. E aí é que tá. Mais uma vez, meus aluninhos, por que a gente não inclui muitas vezes? Uma delas é porque... Já falei duas aqui para quem não é meu aluno ainda, né? Uma é porque dói, a outra é o quê? Preconceitos. Eu olho para trás e ao invés de olhar tudo o que aconteceu e aceitar que aquilo aconteceu, não que eu tenha que fazer igual, não que eu tenha que dizer, nossa, legal, não, mas eu tenho que concordar com as coisas no sentido de que elas já foram, não há o que ser feito. Então tá no meu sistema, tá no meu campo, tá. Então você vai e reconhece que tanto aquela pessoa que cometeu aquele assédio, aquela violência sexual faz parte do meu sistema, isso é um fato, como aquela pessoa que a gente considera como vítima também faz parte. Só que a gente tem o quê? Preconceitos sociais aí. A gente quer o quê? A gente quer incluir a vítima e excluir o algoz, aquele que cometeu um suposto crime, né, socialmente falando. A gente quer excluir. E aí é que o bicho pega. Por quê? Porque esse campo, ele é um campo natural. Ele é um campo que não permite exclusões, porque ele é regido por leis naturais, ele não é regido por leis morais, criadas socialmente e que variam de lugar para lugar, de geração para geração. Então, se há de convir, por exemplo, que as regras morais e sociais que regem a nossa vida aqui no Brasil são muito diferentes, por exemplo, das regras sociais e morais que regem o Afeganistão, que regem um país muçulmano, um país da África. E essas leis, elas valem para todos os locais, para todas as relações humanas.
independente de você achar correto, de você achar legal, de doer ou não doer. E é aí que muita gente não consegue ficar. Então, esses dias eu postei sobre isso. Teve uma pergunta nos meus stories falando assim: Dani, um pai que ele cometeu um assédio ali, um crime sexual, assediou a filha, ele deixa de pertencer ao sistema? E a resposta é não, ele não deixa de pertencer ao sistema. E isso incomoda profundamente. Por quê? Porque a gente quer criar nossas regras e impor, só que a natureza não funciona assim. Esse campo morfogenético é um campo da biologia, é um fato, é assim que funciona. Quando eu quero excluir esse assediador do meu sistema, eu digo que ele não pertence, eu não consigo acolhê-lo como parte do sistema, do meu campo, eu estou negando um fato, porque se eu olho para trás, é um fato de que aquilo ocorreu. Quando eu nego esse fato, o que esse sistema vai fazer? Ele vai vibrar para que essa pessoa seja incluída. E aí isso vai se repetindo geração após geração, geração após geração. Então eu já falei para vocês aqui nos stories que eu nunca abri, por exemplo, um campo de um assédio, de um crime sexual, de uma questão de violência sexual que não tivesse um monte de geração anterior acontecido igual, não tivesse acontecido igual. Por quê? Porque a gente tem julgamentos. A gente não quer aceitar a vida como ela é. A gente quer criar uma visão romântica, né? E aí a gente cresce com aqueles contos de fadas, a gente quer escolher mentalmente quem tem direito de pertencer ao meu sistema, ao meu campo, à minha família e quem não tem. Não é assim que a vida funciona. Ok? O que a gente tem que fazer é olhar a vida como ela é, acolher aquilo tudo e passar pra frente. Não é fácil? Não. Mas olha, a aula passada eu falei com os meus alunos, na aula 5, e eu repito para vocês aqui. É muito, muito, muito maior a dor da repetição do padrão, geração após geração, do que a dor, o incômodo de incluir. Inclua, tá? Faça o seu processo. Autoconhecimento, gente, meus aluninhos queridos, autoconhecimento é essencial. Não tem como você evoluir sem você reconhecer. E aí, dentro desse campo morfogenético, entra isso. O que é constelação familiar? E várias outras técnicas, não só a constelação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Mas a constelação, ela vai muito tópica ali. O que ela permite? Ela permite que a gente acesse esse campo da pessoa, do cliente, que já existe nela, já permeia a vida dela, já guia, já conduz a vida dela. A gente vai adentrar esse campo, a gente vai verificar onde que aconteceu esse acontecimento originalmente e que não foi acolhido da maneira que deveria ter sido, e por isso está reverberando, está influenciando a vida desse cliente ainda de maneira negativa ainda. A gente vai lá, a gente vai olhar para isso, reconhecer que aquilo existe, que aquilo faz parte daquele campo, fingir que aquilo não existe, não vai fazer aquilo deixar de existir, porque é um fato que aquilo ocorreu. A gente reconhece, e a magia também, né, que a gente fala, e o que a gente faz além disso? A gente devolve a quem de direito. É isso que a constelação faz ali, numa sessão às vezes de 1 ou 2 horas. Você vai devolver a quem de direito. Por quê? Quando um descendente não consegue acolher a história que faz parte desse campo, as informações, porque isso aqui é um campo de informações, os fatos, as histórias, as ideias que fazem parte desse campo, não consegue acolher plenamente, ele fica conectado lá atrás. Ele não consegue olhar para frente. Ele não consegue, e aí entra aquilo tudo que a gente conversa. Ele não corta o cordão umbilical, ele repete padrão de infelicidade. Por quê? Porque ele está preso lá atrás quando ele julga, quando ele analisa, quando ele não corta esse cordãozinho, que é uma coisa, o povo é um apego com esse cordão. Não é fácil, não. Mas assim, o tempo todo que você vai falar sobre isso é uma polêmica, é um monte de direct. Né? Aquela coisa, né, que a família isso, a família aquilo. Gente, a família, os sonhos dos nossos ancestrais é o quê? Que a gente não precise sofrer o que eles sofreram.
Eu duvido que tenha uma mãe, uma avó, um pai que tenha passado por uma violência e que olhe pro filhinho, pro neto e diga que fala, olha, mamãe foi, né, assediada sexualmente, mamãe quer que você passe por isso. Não tem isso, gente. Não tem. Então, assim, o sonho mesmo dos nossos ancestrais é o quê? Que a gente pegue tudo isso que aconteceu, que está lá gravado nesse campo de informação, esses acontecimentos de dor, esse homicídio, esse estupro, essa pobreza, essa escassez, esses relacionamentos infelizes que eles passaram, que está gravado nesse campo, que a gente reconheça, que a gente devolva para eles, porque é deles. Você ser infeliz no amor não vai impedir que a vovó tenha sido, ela já foi infeliz no amor. Então devolve para a vovó. Ficar julgando o vovô ou a vovó não vai adiantar nada, só vai te fazer olhar para trás. Por quê? Porque eles são os grandes, você é a pequena. Como é que a gente se desvincula? Quando o pequeno consegue olhar esse campo de informações tal qual ele é, acolher tal qual ele é, como pequenininho que você é, agradecer, honrar, e aí tem várias formas de honrar, mas uma delas é a gratidão. Tomar tudo que vem desse campo, não dá pra escolher, viu, gente? Ah, não, tá, eu vou tomar a riqueza do vovô, mas eu não vou tomar a traição do vovô, porque eu vou trair a vovó. Não é assim que funciona. A riqueza está gravada neste campo de informação e a traição do vovô também está. Então acolha tudo. Você não tem, mais uma vez, você não tem que fazer igual, mas você tem que acolher. E o mais interessante é o quê? Quando é que você faz igual? Exatamente quando você não reconhece esse campo. Quando você não reconhece esse campo, aí você vai repetir o padrão que você nega. Por quê? Porque esse campo ele é natural, ele vibra até que seja incluído aqui. Então, se eu nego, se eu não gosto que o papai traia a mamãe, a chance é que quando eu crescer, como eu não acolhi um fato, o papai já traiu a mamãe, a chance é que quando eu crescer, eu vou atrair triângulos amorosos. Ou eu vou estar indisponível para o amor, porque eu ainda estou julgando e analisando lá atrás. Este campo de informação, ele está aqui para ser reconhecido. Ele é um campo biológico. Beleza? Tá. Então, assim, só recapitulando um pouquinho. Às vezes eu falo, gente, isso vem no DNA, mas é para vocês entenderem. Não é isso, gente. Ele não está na cadeia de DNA, mas ele permeia essa genética. Por isso que ele é morfogenético. Morfo de forma, genético de genética mesmo, de ancestralidade. Então, ele permeia nossa genética. Então, mesmo antes de nascer, gerou vida, você já tá ali no ventre da mamãe, você já se conecta. Ok? Esse campo, ok? Beleza, tá. O Rupert Sheldrake, qual uma das maiores contribuições que ele trouxe? Ele questionou um pouquinho essa física, essa forma de enxergar a vida, que tem mais ou menos uns 400 anos, que é mais mecanicista, que é newtoniana, que é de Descartes, que teve uma grande contribuição, tirou ali um pouco a gente daquela era das trevas ali da Idade Média, mas que a gente não pode ficar presa àquilo, a gente tem que evoluir. E ele veio o quê? Dar um novo olhar a essa visão mecanicista. Então eu vou lá, aí você tá com o quê? Síndrome do pânico, eu estudo síndrome do pânico. Depressão, eu vou tratar depressão. Ele dá um olhar holístico e também, eu vou tratar você vai lá na terapia e você vai tratar a Daniele. Ele deu o quê? Um olhar holístico, um olhar de sistema. Por quê? Porque a Daniele às vezes passa a vida inteira se trabalhando. Mas se ela não entender que ela é permeada por este campo de informação da família dela, ela não anda. Ela tá lá 10 anos, 20 anos lá fazendo terapia e falando mal da mamãe. Tá lá com 40, 50 anos e não consegue entender que papai e mamãe deram a vida e cortar o cordão umbilical. Então ele permitiu esse olhar. E o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, ele se baseou, uma das linhas que ele se baseou foi nesse estudo desses campos biológicos de informação do Rupert Sheldrake, ok? Beleza, falei já do 100º macaco, né? Como é que funciona agora? Alguns exemplos desse campo. Olha só que interessante. Esse campo de informação, um campo de informação que está permeando você, ele é um grupo, ele é formado por um grupo de pessoas, né, de espécies, não precisa ser pessoas, pode ser macaco, pode ser pássaros, que ali, quando você nasce ali naquela espécie, você já herda aquele campo de informação. Então, você herda ideias,
Você herda sentimentos. Às vezes a pessoa ela tem ali um vazio existencial o tempo todo que nem é dela. Mas como ela não conseguiu acolher esse campo, às vezes é da tataravó, é da bisavó. Então você herda sentimentos, você herda padrões. Então, às vezes você olha para trás e você vê ali, por exemplo, que todas as mulheres da sua família têm uma cestinha de remédio em cima da mesa. E que é comum aquilo. E que naquele campo ali tá gravado, e aquilo permeia a mim, que com tal idade as mulheres adoecem. Que com tal idade elas adoecem já da coluna. E lá pelos 38, elas já estão com queda de cabelo. Que lá pelos 45, mulheres, você se cuida, porque já tá ali com esporão. Tá gravado, tá disponível. Quer dizer que se eu tenho 4 irmãos, todos vão se conectar? Não, cada um se conecta por ressonância de pensamento. Mas tem um detalhe, aquilo é que está disponível no meu campo. Então, tem uma grande chance de que eu repita este padrão. Por quê? Porque está disponível. Na prateleira do meu campo de informação, do meu sistema familiar, isso está disponível. E aí o que acontece? Quando isso está disponível na minha família de origem, isso reverbera, isso influencia, isso é projetado para todas as áreas da minha vida. Por isso que é a constelação familiar. A pessoa, mas então constelação familiar só constela questões de família? Não. Por quê? Tudo o que acontece na sua vida, você volta porque tem a ver com a forma como você está dentro do seu sistema familiar, do seu campo mórfico. Então vamos lá, um exemplo para vocês desse campo reverberando, desse campo influenciando outras áreas da vida. Olha só, vamos dizer que eu não consigo me dar bem com mamãe. Acho mamãe narcisista, acho mamãe vitimista, eu não consigo acolher mamãe, né? Aí o que acontece comigo? Eu começo, por exemplo, a ter problema com chefia feminina. Chega uma chefe feminina, eu começo a estranhar. Ou até chefe masculino mesmo, às vezes com energia mais feminina, mas eu tenho problema com hierarquia. Né? Essa aí, Denizinha, Nossa Senhora, gente, durante muito tempo eu tive isso. Hoje eu tô bem melhor, tô bem mais trabalhada, né? Santa constelação na minha vida. Outro exemplo, relacionamentos. Se no meu sistema, no meu campo familiar, eu sou a filhinha do papai como eu era durante muito tempo e ainda tenho alguns resquícios, eu idealizo um pai que não existe no meu campo, eu trago isso pra mim e nenhuma relação minha dá certo. Por quê? Porque a filhinha do papai, ela idealizou um homem que não existe. Nem o próprio pai se encaixa nisso aqui que a filhinha do papai traz dentro dela. Então, nenhum homem consegue ficar. Por quê? Porque esse lugar do masculino já está ocupado e porque ela criou um ideal que não existe. A mesma coisa para os homens. Se eu não me resolvo com a mamãe, minhas relações são muito complexas. Por quê? Porque eu reverbero, eu projeto, aquilo influencia nas outras áreas. Saúde, a mesma coisa. Um exemplo que também, tudo isso, gente, praticamente era eu. Jesus do céu. Se não fosse constelação na minha vida, Ave Maria. Olha só, se lá na minha família de origem, eu que sou a pequena, eu me coloco como grande, lá no meu campo vai estar gravado que eu tenho que cuidar da minha mãe, mesmo ela sendo jovem, capaz e conseguindo tudo. Está gravado que eu tenho que cuidar da minha mãe no meu campo e eu me conecto com isso porque está disponível no meu campo. O que começa a acontecer? Eu começo a adoecer da coluna. Então eu tive problema em 3 lugares da coluna. Ciático, já operei de varizes e tinha esporão. Isso, gente, lá 28, 30 anos. Tudo isso. Por quê? Porque lá no meu campo morfogenético eu não conseguia acolher a vida como ela era. Eu negava algumas coisas. Então o que acontecia? Eu ficava olhando para trás. E aí eu me conectava com aquilo e isso reverberava na área da minha saúde. Eu não estava disponível para a saúde, eu estava disponível para repetir um padrão de doença. Eu não estava disponível para o que está aqui na frente, que é o quê? Relacionamentos saudáveis. Porque a gente é lá na frente que a gente evolui. Lá atrás a gente acha segurança, mas não evolução. Lá na frente tem evolução, mas tem o quê? Desafios, insegurança. E aí a gente às vezes não quer pagar o preço, né? Esses dias mesmo eu conversando com uma colega minha,
uma mentoranda, olha, mas você experimenta tal coisa, ela, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, será que não pode? Porque é só apertar um botão, é porque você não está pronto para pagar o preço. Então, honestidade, um pouquinho de honestidade consigo mesmo. E sai, então não dou conta. Ok, então pague o preço de olhar para trás, que é o que está disponível nesse campo. Olhar para trás, você vai pegar o que está disponível lá atrás, tá? O que mais que tem quando esse grupo compartilha informações neste campo? Você tem histórias, e aí é muito interessante. Quando eu comecei a estudar constelação, eu fui muito investigar. E aí eu fui numa tia-avó, fui na minha avó, um monte de gente, me conta aí umas histórias dessa família, né? E aí chegou cada história, gente, que eu olhava e falei, entendi. E aí você começa a entender um pouco por que essas relações não estão andando bem. E aí você se identifica e fala, caramba, olha só, essa minha tia, essa minha avó, esse meu primo mais velho, muito parecida com a história que eu tô vivendo. E aí o que você faz? Quando você reconhece, aí você faz movimentos para poder acolher aquele campo e andar para frente, tá bom? E aí que a constelação entra também, e aí que essa escola entra, porque a gente faz os exercícios, os deveres de casa da nossa escola, para fazer esse reconhecimento e o movimento de saída, de olhar para trás para olhar para frente, ok? O que mais, gente? O interessante também, gente, é que isso é um campo de informação, mas isso fica gravado nas suas memórias ali, inconscientes. Então, às vezes, por mais que você diga conscientemente que você quer ser feliz no amor, que você quer prosperidade, esses 10, 5% que digam isso, os 90, 95% do seu inconsciente diz assim, você quer olhar para trás, você quer continuar repetindo o padrão, você não quer cortar o cordão umbilical. É isso que você quer? Então reconhece e paga o preço. Então tem que ser adulto para falar, não, é isso que eu quero. E vai viver seu processo olhando para trás sem pagar o preço e colhendo o que está lá também, neste campo, que são essas histórias, tá? Outro exemplo interessante, gente, às vezes, de campo, para vocês terem uma ideia mais prática, é o quê? Um time de futebol, por exemplo. Eu não gosto muito de futebol, mas você percebe, se você observar as pessoas ao seu redor, você percebe o campo que permeia cada time. Se você observar bem, você vai ver que pessoas, às vezes, que torcem para o Flamengo, outras para o São Paulo, outras para o Corinthians, você parece que percebe que você olha e fala, com certeza esse cara é flamenguista, ou com certeza esse cara é São Paulino, com certeza ele é corintiano. É tão forte esse campo, porque ele faz parte de um grupo que tem suas próprias regras. Quando ele chega nesse grupo, já tem um monte de informação gravada lá, que ele não pode alterar. E aí, se ele não tomar cuidado, ele acaba repetindo aquilo como se fosse o certo, com consciência limpa. Por exemplo, você chega, já tem um hino, já tem uma bandeira, já tem um código de condutas ali. Às vezes ele foi para um grupo ali de torcedores, que aquele grupo ele gosta de ir, por exemplo, para o estádio para brigar. E quando ele menos percebe, ele acessa a energia desse campo e quando ele vê, ele tá lá brigando também. Aí uma pessoa que não encontra ele há 2, 3 anos vai lá e diz assim, caramba, nossa, nunca imaginei. Por quê? Porque ele entrou nesse lugar e quando ele menos percebe, ele tá ali. Então um campo ali, às vezes, são sistemas e microsistemas, gente. Quando a gente vai falar aqui, a gente tá falando também, só para vocês entenderem, de teoria geral dos sistemas, né? Teoria geral do sistema, o que é? É um conjunto de elementos. Um conjunto de elementos que fazem parte daquele grupo. E esse conjunto de elementos, ele é intradependente. Você não tem como entrar ali e ficar totalmente... Falar, não, eu entro, mas eu já ouço muito, eu tô à margem do sistema. Não existe isso. Se eu tô no Brasil, eu não tô à margem do Brasil. Eu posso fugir, como eu vejo muitas vezes, a pessoa foge, vai morar fora, mas o Brasil tá dentro dela. Enquanto ela não olhar para isso como pátria-mãe, que também tem energia da mãe aí, aquilo fica impregnado, fica ali. Às vezes ela não flui como poderia. Por quê? Porque ela faz parte, ela nasceu naquele campo. E esse sistema, ele trabalha, esses elementos interdependentes trabalham em busca de um objetivo comum. E aí é que tá o X.
O sistema, esse campo, todos os sistemas, microsistemas, macrosistemas que a gente está inserido, ele te conduz para esse objetivo comum. Só que a maioria das vezes a gente não sabe qual é. E como que eu consigo, por exemplo, identificar e sair disso? Aí vem autoconhecimento. Vem você olhar para trás e ver as repetições de padrão. Porque se no meu campo tá gravado a informação de que há abuso sexual, de que, ok, já teve, então faz parte, não que a gente tenha que repetir mais. Se tá gravado ali e eu não consigo acolher, tá gravado no meu campo, este campo vai me conduzir novamente para esse abuso. Por isso que, às vezes, um bebezinho de 1 ano é abusado sexualmente. Por quê? Pode abrir o sistema. O campo dele já tinha distorções sexuais ali para serem olhadas. Ninguém conseguiu olhar. E aí, esse campo mesmo que está permeando ele, esse campo de informações, conduz ele para um novo abuso. Entende? É bem complexo, mas é assim que funciona. Você não faz parte de um campo sem ser conduzido. Por isso que autoconhecimento é essencial. Por quê? Senão você vai igual boi, igual boiada. Você vai sendo conduzido. E quando você vê, você está num lugar que você não queria. Você está ali na beira do penhasco, mas você não se conhece. Você não observou os hábitos daquele sistema, não acolheu e decidiu ter novos hábitos. Porque aí é que é interessante. Como que eu consigo? Então, modificar tudo isso? Para trás a gente não foca muito. Eu não vou entrar em detalhes, mas para trás a gente não foca muito. Então, os grandes, você deixa eles fazer as escolhas deles. Papai, mamãe, avó, bisavó, deixa. Ah, mas eu não posso permitir. Vai para o seu lugar de pequeno. E como que eu posso, então? Primeiro você identifica esses hábitos. E aí a constelação vem para isso, que ela abre esse campo e mostra. Autoconhecimento também vem para isso, que você vai identificando. E aí, identificou, aí você vai um por um, fazendo uma mudança de hábitos, identificando gatilhos e mudando. Quando você muda os seus hábitos, modifica-se esse sistema. Por quê? Porque aí vai estar disponível no sistema um novo hábito. Lembra que é um campo de informação? Então vamos dizer que o meu campo de informação é que as pessoas são escassas, as pessoas são pobres e que pobreza é uma coisa bonita, que pobreza é humildade. Vamos dizer que o meu campo está disponível isso, que os ricos são malvados, que dinheiro é ruim. Eu tenho que ter autoconhecimento para poder olhar, enxergar estes padrões, essas informações que estão no meu campo. Aí é todo um estudo, dia a dia. Depois eu digo, ok, eu honro tudo que eles passaram, tomo tudo com amor, mas eu vou tentar um novo hábito. Aí eu dou um passo à frente. Aí eu vou pegar esse item e vou falar, caramba, peraí, que o meu novo hábito vai ser qual? Ah, vou estudar todo dia meia hora sobre finanças. Vou estudar sobre crenças limitantes. Vou entrar, vou estudar autoconhecimento. Vou fazer limpeza de memórias. Vou fazer reprogramação todos os dias meia hora. Quando você cria esse novo hábito, olha que legal. Você deixou a informação disponível no campo de que você pode fazer diferente. E aí quem vem depois, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, já tem essa informação no campo. Claro que ele tem livre-arbítrio. Ele tem essa informação aqui nova, que você está formando, mas tem também aquela lá. Ele tem livre-arbítrio para poder se conectar. Mas você abriu uma nova possibilidade, um novo espectro de possibilidade no seu campo. Por isso que quando a pessoa vem constelar, eu queria constelar meu filho. A gente já fala, não, vem cá, vou constelar você porque você é a raiz. Se você muda, já deixa disponível para esse campo o que vem depois. Então a gente faz isso, né? E sempre que a pessoa, porque eu quero constelar minha mãe, a gente já fala, não rola. Por quê? Porque ela é a grande. Você pode constelar um incômodo em relação a ela, mas não ela, entende? Que tem toda uma hierarquia. Essa questão da hierarquia eu vou tratar provavelmente na próxima aula, na próxima live de terça-feira, que eu vou tratar sobre essa lei com detalhes. Beleza? O que mais, gente? Aqui. Uma das características do sistema, quem estuda a teoria geral do sistema, é que o campo não se modifica por si mesmo, viu? Um indivíduo tem que fazer esse trabalho para ele poder ser modificado. Ele não se modifica por si mesmo, tá?
O Bert Hellinger, que é o pai da constelação, ele diz o seguinte, que um padrão de sofrimento familiar ele vai se repetir tantas vezes quantas vezes forem necessárias até que um descendente esteja apto, esteja pronto para poder olhar esse padrão, acolher e limpar ele para frente. Espero que seja você esse aí, né? Lá em casa veio muito forte para mim isso. Claro que a gente faz o que dá conta. Tem coisa que eu não vou conseguir, né? Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. E é assim mesmo. Mas alguém tem que fazer. Por quê? Como eu falei, uma das características dos sistemas é que eles não se modificam por si mesmos, ok? Outra coisa, autoconhecimento. Por que eu vivo dizendo, gente, autoconhecimento é essencial? Por quê? Informação. Este campo não é um campo de informação, de atitudes, de ato, de história que aconteceram? Esse campo de informação, ele tá lá. E eu só posso modificar quando eu tenho a informação, quando eu reconheço o que é. Eu não posso ignorar aí. Por isso que quando a gente fala de cortar o cordão umbilical, é o quê? Acolher papai e mamãe com amor e sair com amor pra vida. Não é pra falar, eu odeio vocês isso, vocês aquilo. Não. Porque senão você só vai ficar conectado com o que rejeita. Então, qual que é a questão? Adquira todas as informações deste campo. Se você às vezes foi adotado ou não tem contato com a família de origem, a constelação você consegue enxergar ali muita coisa desse campo e o autoconhecimento também, porque você mesmo começa a repetir um padrão. Então quer dizer que está nesse campo. Adquirindo mais informação. Quanto mais informação, mais poder de mudança. Quanto mais conhecimento sobre esse campo e sobre as leis que regem os relacionamentos, a vida, mais poder de mudança. Então, conhece a verdade e a verdade te liberta. Quanto mais conhecimento, mais informação, maior capacidade de mudar. Por isso que é essencial o estudo do autoconhecimento, tá? Que mais? Eu tenho outra questão também. Esse campo, ele tá embutido, né, em você. Beleza. Mas também vai estar embutido em tudo o que vem depois de você. Cada fruto seu. Então, sua carreira, suas finanças, seu relacionamento, está tudo embutido ali. Tá tudo ali, tá tudo ali. Então não tem jeito, meus amores. Eu sei que parece, ai meu Deus, mais uma coisa para eu me dedicar. Parece chato no início, mas depois é legalzinho. Eu juro pra vocês que depois vocês pegam um gosto. As pessoas que eu atendo, geralmente, elas ficam ali anos e anos e anos e anos praticando. Várias pessoas que eu atendi há 5 anos atrás me mandam mensagem falando, Dani, eu continuo aplicando no meu dia a dia e tal. Eu prometo que depois fica gostosinho. No início é meio chatinho quando você começa ali esse processo de autoconhecimento, mas vale muito a pena, gente, vale demais, tá bom? Aí o interessante, só pra vocês saberem, constelação. Na constelação a gente abre esse campo, o representante no grupo, ou os bonequinhos, ele é como se fosse uma antena parabólica. Não tem nada de espiritismo, nem nada disso, não. Ele é uma antena parabólica, ele só capta essa informação que permeia a sua matéria, que permeia o seu campo, só isso. Ele é uma antena parabólica e aí ele sente, por exemplo, o incômodo, a raiva, o medo, que era da bisavó. E aí você percebe que aquele incômodo, aquela dor nem é sua, é da bisa, e você devolve para a bisa, isso fortalece a bisa e você está livre para viver o sonho das suas ancestrais, que é o quê? Que você seja feliz, ok? E o constelador? O constelador, o Bert fala que é o menorzinho do sistema. A gente é um intruso ali naquele sistema, a gente só faz a leitura. A gente não tá querendo ajudar, a gente não tá querendo mudar, nem solucionar, não. A gente vê o que é que o campo traz, faz os movimentos que aquele campo permite e se retira. É só isso que o constelador faz, é uma leitura deste campo de informação que você recebeu ao nascer, ok? E aí, gente, dentro do, né, a gente, na aula anterior, meus aluninhos queridos, né, a gente tratou também desse pertencimento. Quem pertence a esse campo? Né, aquela lista lá que a gente... Gente, então eu vou fechar.